E a aula de hoje realmente ela vai ser assim muito esclarecedora. Eu vou abordar muitos temas importantes sobre exercícios de equilíbrio, assim, e como sempre são minhas aulas, prático. Você vai saber hoje e consegue amanhã cedo aplicar, entender e colocar dentro da sua realidade tudo o que eu falar. Essa é a ideia da minha metodologia, essa é a ideia das minhas aulas, para mostrar aqui coisas que eu aplico no meu dia a dia, coisas que da minha experiência aí, né, de 8 anos nesse trabalho. Então, uma aula muito prática, muito que vocês conseguem aplicar já no outro dia. Exercícios de equilíbrio para idosos no atendimento domiciliar, que é a minha realidade de trabalho, onde eu aplico aí o meu método de trabalho consiste hoje em só atendimento domiciliar, por isso que eu vou trazer baseado nisso, que as situações práticas que eu mostro são baseadas nesse tipo de atendimento, mas que você consegue aplicar em qualquer lugar, né, com o seu aluno idoso. Então, essa é uma vantagem muito importante. Aí, para a gente começar, vamos lá. Primeiro de tudo, né, por que eu estou aqui falando sobre isso? Por que eu preciso falar, por que nós precisamos falar e abordar sobre equilíbrio, tá? Equilíbrio, ele está associado, não só ele, mas muito dele está associado a um fator extremamente prejudicial para a vida dos idosos, uma situação aguda, repentina, que pode mudar da água para o vinho a vida de um idoso, que é uma queda. Então, uma queda é algo extremamente perigoso e prejudicial para idosos, que podem tirar ele de uma independência funcional para um internamento totalmente acamado e, eventualmente, uma mortalidade por conta disso. Então, isso é perigoso. Mas, assim, aí a gente pode se perguntar, nossa, Bruno, mas quantos idosos será que caem, né? Eu sei, eu já ouvi falar, eu já vi, conheço, quem na minha família teve idosos que caíram, mas qual que é a prevalência disso, né? Então, observem por que a gente tem que falar disso. Olha isso. 1 a cada 3 idosos vai cair pelo menos uma vez por ano. Olha isso. Então, se você estiver andando na rua, está no mercado e você vê 3 idosos, saiba que um deles vai cair pelo menos uma vez no ano. Olha só. Que pepino. E olha isso aqui. 1 a cada 10 vai cair pelo menos 2 vezes por ano. 10% dos idosos vai cair pelo menos 2 vezes no ano. Então, se você está lá no mercado, na fila de compra, olha lá no caixa preferencial, tem 10 idosos. Você pode olhar para um deles e falar assim, nossa, um vai cair 2 vezes por ano. É muita coisa. E olha mais essa informação, em idosos, né, octogenários ou nonagenários, acima de 80 anos, né, a incidência de quedas pode chegar até 50%. Né, pode chegar até 50%. Então, imagine, metade dos idosos, a partir dessas idades, podem sofrer uma queda que, como eu disse, podem tirar eles do estado independente funcional, com uma boa qualidade de vida, para um estado acamado, totalmente dependente, com fratura, com internamento, com vários problemas que vai levar a uma má qualidade de vida e possivelmente talvez até um óbito antecipado. Então, por isso que nós precisamos falar de equilíbrio. E aí, beleza, né? Falamos de equilíbrio, falamos o problema dele, mas aí vocês perguntam assim, Bruno, mas aonde entra, né? Aonde entra a atividade física com isso, né? Por que a gente ainda tem que falar de queda, né? Qual é a relação de queda com exercício? Aí eu trouxe um estudo super legal, que é um dos mais clássicos desse tema, que fala exatamente isso, ó, exercício para prevenir quedas em idosos. Então, acabei de falar da alta taxa de quedas e agora estou trazendo um estudo que mostra o quê? Exercício para prevenir quedas em idosos, um estudo de revisão sistemática, com meta-análise, ou seja, o maior nível de evidência atual na ciência, da Catherine Sherrington, que é uma grande estudiosa de quedas, e aí eu vou mostrar os resultados que ela encontrou, né, baseado em exercício para prevenção de quedas. Então, olha isso aqui, né? Não se apeguem ao que está ali na tabela, que eu vou explicar certinho aqui para vocês, vai ficar mais fácil, mas eu vou mostrar por partes. Primeira coisa que ela viu na variável era assim, ó, pessoas que treinavam, que faziam exercício, mas que nem faziam exercício, que não faziam exercício nem de equilíbrio e nem faziam mais que 3 horas de exercício por semana. Então, pessoas que
treinavam, mas não tinham nada de exercício de equilíbrio e nem treinavam mais que 3 horas na semana, idosos. Isso teve um resultado de uma redução de 10% no risco de queda. Pô, legal. Então, se eu treinar meu aluno idoso sem fazer exercício de equilíbrio, e se ele treinar 2 horas por semana, eu já reduzo uma chance de diminuir em 10% a chance dele cair. Bom? Bom. Mas vamos ver o que mais a gente pode encontrar aqui. Agora, quando foi incluso, né? Foi incluso exercícios que desafiassem o equilíbrio, essa redução foi para 21%. Então, era 10% quando não tinha exercício de equilíbrio, e só de incluir exercícios de equilíbrio foi para 21%, ou seja, aumentou a chance de redução do risco de queda. Opa, legal, isso quer dizer que exercícios de equilíbrio parecem ser importantes. Aí ela adicionou mais uma variável, que foi fazer mais que 3 horas de exercício por semana. O fato de fazer mais que 3 horas de exercício por semana reduziu em 30% a chance de queda. Então você fala assim, opa, então beleza. Então o que eu tenho? Agora eu tenho idosos que, para reduzir o risco de queda, eles têm que treinar mais que 3 horas por semana. É isso que você está me dizendo? É isso baseado nesse estudo. Mas aí vamos ver, o que será que é mais fácil? Você colocar um idoso para treinar 3 horas por semana ou para fazer exercício de equilíbrio? Por quê? Porque, por exemplo, eu vou contar para vocês a minha realidade. Eu, os meus alunos, salvo um deles, o resto é tudo 2 vezes na semana. Porque é a condição que eles querem. Eu não vou obrigar eles a fazerem mais. Ou seja, eu preciso de uma outra estratégia. Agora, olha a última linha aqui que interessante. Quando somou exercícios que desafiam o equilíbrio com 3 horas mais de intervenção de exercício, aí reduziu para 39% o risco de queda. Olha que interessante. Então, o que se mostrou em termos de exercício o mais efetivo para reduzir a chance de queda? Exercícios que desafiem o equilíbrio e que sejam mais de 3 horas de intervenção. Foi para 39% na redução de chance. Mas aí, como eu disse para vocês, tem coisas que a gente não consegue controlar. Uma delas é o quê? A quantidade de vezes ou a quantidade de horas que o nosso aluno idoso vai fazer. Eu não posso obrigar ele a fazer 3 vezes por conta disso, porque envolve custo, envolve logística, envolve família, envolve um monte de coisa. Se ele só quer treinar 2 vezes, ok. Então, eu vou tirar, isso aqui não entra mais. Se isso aqui não entra mais, o que entra? Entra, e que é potencialmente fácil de você fazer, incluir exercícios que desafiem o equilíbrio, para aumentar a chance de redução de queda. Então, o exercício de equilíbrio, ele reduz chance de queda em idosos, mais do que só um treino convencional. Isso que precisa ficar claro do porquê nós precisamos falar sobre equilíbrio e porque isso está associado ao exercício. E está tão associado ao exercício que ano passado, 2020, novembro de 2020, foi divulgado o guideline, a diretriz de atividade física da Organização Mundial da Saúde, que é atualizada a cada 10 anos. O último era 2010, foi feito agora em 2020. Então, é o que dá o norte, né, o direcionamento, dá um norteamento das condutas que a gente deveria tomar com relação à atividade física. E o que veio escrito, né, com relação a exercício para idosos dentro desse documento, veio escrito exatamente isso aqui, e eu traduzi, ó. Todos os idosos devem realizar exercícios multicomponentes que enfatizem o equilíbrio funcional para reduzir o risco de queda. Eu simplesmente fui lá, peguei o que estava escrito e traduzi e trouxe aqui para vocês. Tá? Então, todos os idosos. O que acontecia em 2010? Na diretriz de 2010, eles trouxeram que apenas idosos com baixa mobilidade funcional, idosos mais frágeis, deveriam utilizar exercícios de equilíbrio. 10 anos depois, a recomendação é todos, independente de idade, de funcionalidade, de doença, de qualquer coisa. Hoje, todos os idosos deveriam fazer exercícios que envolvessem equilíbrio. Por isso que hoje prescrever exercício de equilíbrio não é uma opção, e sim uma obrigação do profissional. Hoje não é assim, então para esse idoso eu acho que ele tá bom, não vou passar exercício de equilíbrio.
Isso não existe mais, não é a conduta mais adequada. Isso é você estar indo contra um posicionamento de inúmeros estudos que trazem que sim, idosos devem fazer exercício de equilíbrio. Então, por isso, desse tema aqui hoje, por isso de tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente conseguir, né, eu tentar ajudar ao máximo vocês, para vocês conseguirem aplicar o máximo da prática aqui no dia a dia de vocês, tá? Então, assim, agora eu espero ter convencido vocês que, sim, precisamos falar sobre equilíbrio e, sim, precisamos falar sobre exercícios de equilíbrio. Só que a gente começa a cair em alguns erros conceituais, alguns erros clássicos, assim, que a gente vê como questão cultural. Que o que é equilíbrio, né? O que é equilíbrio de fato? Com que equilíbrio ele está relacionado? Equilíbrio é só ficar num pé só? Equilíbrio é só caminhar de olho fechado? O que de fato é equilíbrio? Isso é importante para a gente entender a questão dos exercícios. Equilíbrio ele está basicamente relacionado com a manutenção postural. Então, o fato de você conseguir manter a sua postura enquanto você está em pé ou caminhando, se deslocando. Manutenção postural. Mas a manutenção postural, ela tem uma associação com 3 sistemas do nosso corpo. 3 sistemas, que são eles: sistema sensorial, sistema motor e um sistema chamado de processamento central. Então, o fato, né, o equilíbrio, vamos lá, o equilíbrio é basicamente a manutenção postural, que é o fato de nós conseguirmos nos manter, né, com uma boa postura, estando em pé ou em deslocamento, manter a nossa postura. E essa manutenção postural, ela está envolvida por 3 sistemas, que são eles: sistema sensorial, sistema motor e processamento central. Aí vocês vão perguntar assim, tá bom, Bruno, mas, né, o que exatamente é isso? O que está ligado em cada um desses sistemas? Vou mostrar para vocês agora. Opa! Então, aqui, ó, eu vou mostrar um por um para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Então, a gente tem o sistema sensorial, já que eu falei, o sistema de processamento central e o sistema motor. E cada um deles tem aspectos específicos que estão relacionados à função, né? Qual é a função de cada sistema dentro da manutenção postural, dentro do equilíbrio postural? Vamos ver um por um para vocês entenderem isso aqui. Com relação ao sistema sensorial, ele é dividido em 3 partes. Primeiro, sistema visual, ou seja, né, usado para a criação de um mapa espacial, em que você, né, em termos do objeto, da localização, velocidade e direção do movimento. Então, um dos sistemas sensoriais que envolvem no equilíbrio é o sistema visual, nossa visão. O segundo é o sistema vestibular, olha que importante, que fornece informações sobre a posição, os movimentos da cabeça em relação ao corpo. Então, ó, movimentos da cabeça, estabilização durante os movimentos de tronco e extremidades, respectivamente. Então, o fato da nossa movimentação da cabeça, sistema vestibular. E tem mais um dentro do sistema sensorial, que é o sistema proprioceptivo, que a gente já ouviu mais falar, que é com relação às informações articulares sobre as posições e movimentos das articulações, nossa compreensão sobre a nossa posição no espaço. Então, só o sistema sensorial ele é dividido em 3 sistemas: visual, vestibular, proprioceptivo, e cada um tem uma função no equilíbrio. O sistema de processamento central, ele é responsável aqui, ó, por determinar antecipadamente as respostas que serão executadas pelo sistema motor. A parte mais importante dele é isso aqui, ó: interação entre cognição e controle postural, manifestada principalmente em condição de dupla tarefa. O que é dupla tarefa? É você fazer basicamente 2 coisas ao mesmo tempo. E isso já está fundamentado pela ciência, que é onde ocorre a maior quantidade de quedas em idosos, são em exercícios de dupla tarefa, em atividades. Por exemplo, caminhar enquanto fala, ou virar enquanto está falando com alguém, ou está segurando alguma coisa e fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Então, existe um sistema que controla isso, que é o processamento central, pelo sistema nervoso central, que ocorre nessa interação entre cognição, então atividades cognitivas com atividades motoras, em condições de dupla tarefa, atividades simultâneas. Então, guardem isso que é importante.
E, por fim, o sistema motor, basicamente pelo sistema músculo-esquelético, que é a questão da própria musculatura para manter o equilíbrio na posição em pé. Então, o fato de ter uma boa musculatura que sustente a pessoa numa posição em pé. Então, olha como o equilíbrio é mais do que a gente pensa, né? Mais do que a gente imagina. Ele tem, individualmente, tem 1, 2, 3, 4, 5 sistemas que trabalham em conjunto para auxiliar na manutenção postural de uma pessoa, e cada um é responsável por alguma coisa. Então, veja quão realmente difícil, né, é a gente compreender onde está o problema do meu aluno, né? E aí, será que o problema de equilíbrio do meu aluno ele está no sistema visual, está no proprioceptivo, está no músculo esquelético, né? Em qual ação? Então, o desequilíbrio ele não é igual para todo mundo. As pessoas elas não desequilibram pelos mesmos motivos, tá? Elas não têm as dificuldades pelos mesmos motivos. Isso aqui precisa ser avaliado, tá? Então, aí a gente chega aqui. Que critérios que a gente tem que levar em consideração, então, para compreender de fato, né, o que a gente precisa fazer em termos de exercício, né, para a gente pensar na prática. Então, o que eu tenho que pensar para eu saber o que fazer? Então, são 4 critérios, a princípio, que são eles aqui. Qual é o risco de queda do meu aluno? Então, qual é o risco de queda? É um risco baixo, é um risco moderado ou um risco alto de queda? Precisa ser avaliado. Medo de cair. Então, será que meu aluno idoso, que eu vou trabalhar, será que ele tem medo de cair? Ele já sofreu uma queda prévia que faz com que ele se sinta inseguro e sinta medo de cair, se sinta instável quando está em pé? Precisa ser avaliado. Necessidade. O que é a necessidade? A necessidade é, com base nesse quadrinho aqui, onde está o problema? Onde está a deficiência de equilíbrio do meu aluno? Onde que está? No sistema musculoesquelético, no proprioceptivo ou no sistema visual? E aí? Então, necessidade. Um quarto item que é especificidade. O que quer dizer especificidade? Quer dizer que, agora entendendo toda a avaliação e o processo do meu aluno, qual é o objetivo que ele quer, o que ele quer conquistar dentro da individualidade, da especificidade dele? É isso que a gente tem que pensar. E aí vocês devem estar pensando assim, nossa, Bruno, mas meu Deus, agora ficou muito difícil. Como que eu vou avaliar isso aqui? Como que eu vou avaliar risco de queda? Como eu vou avaliar o medo de cair, né, para chegar na necessidade e na especificidade? Hoje não é o dia que eu vou falar disso, porque isso tem a ver com avaliação e não com um exercício, mas fiquem aí no final, que daí eu vou falar onde eu vou falar isso já na semana que vem. Tem pessoas que já sabem, tem pessoas que não, mas no final, acabando aqui essa aula, eu vou falar onde eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Então não vai ser hoje eu vou falar de exercícios, mas já na semana que vem eu vou explicar como avalia aquilo que eu mostrei no slide anterior e todos esses critérios aqui. Aí você vai complementar as coisas e vai ficar top, vai conseguir usar com os seus alunos, tá? E isso aqui são os primeiros critérios, que são os primeiros 4. A partir desses primeiros critérios, você vai ter um panorama geral de compreensão de todo o seu aluno, tá? Ó, tem gente perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado aí no YouTube, tá? A aula vai ficar gravada aí no YouTube até domingo que vem. Então tem mais de uma semana para assistir, quantas vezes quiser e passar para alguém. Então até domingo que vem essa aula fica gravada no meu canal do YouTube, tá? Então os 4 critérios. Aí a gente passa para 3 outros critérios importantes, que são os critérios que eu tenho para mim para escolher exercícios. Quem assistiu as 2 últimas aulas já sabe, quem não assistiu vai saber agora. Eu tenho 3 critérios da minha metodologia, que são os critérios que eu utilizo para escolher qualquer exercício. Que são eles, eu preciso pensar no benefício do exercício, né? O exercício ele é bom, ele traz benefício, ele tem bons resultados? Ok. Segundo critério, mas qual é o risco? Então, para mim, não basta só um exercício ele ser bom. Ele tem que ser bom ao ponto de não trazer risco para o meu aluno. Ao ponto de não trazer risco para o meu aluno. Se for um exercício que é bom, mas o risco dele fazer é maior, não faz sentido. Um exemplo aqui para vocês. Vamos pensar que eu tenho um aluno que tem um alto risco de queda e tem medo de cair. E aí eu falo para ele assim, ó, tem um exercício que saiu aí muito bom, que o pessoal aí faz,
que é correr no lugar de olho fechado. Corrida no lugar de olho fechado. Nossa, é muito bom. Pô, legal, mas qual que é o risco de eu passar isso para uma idosa que tem um alto risco de queda e medo de cair, ficar correndo no lugar de olho fechado, com um déficit de equilíbrio? A chance dela cair é muito grande. Então, não faz sentido. Então, a gente não basta só medir qual é o benefício do exercício. A gente, principalmente com idosos, tem que saber qual é o risco de passar isso para ele. E, por fim, que para mim é um ponto-chave da minha metodologia, que é o conforto do meu aluno. Então, pode ser algo que você não concorde, mas eu preciso mostrar aqui porque é algo que eu aplico, que para mim eu levo muito em consideração se o meu aluno ele está confortável fazendo os exercícios que eu proponho para ele. Por quê? Porque imagine você vai fazer alguma coisa, né? Você se matriculou aí numa aula qualquer, numa aula de algum esporte, e toda aula que você vai, você fica extremamente desconfortável nessa aula. Né? Você vai para a aula, putz, desconfortável. Vai desconfortável, você não gosta da abordagem, da conduta, você está fazendo coisas que você não queria estar fazendo. Qual é a chance de você continuar a longo prazo fazer essa aula? Ela é mínima, né? Porque você está desconfortável. Então, eu prezo pelo conforto do meu aluno justamente para ele gostar do que ele está fazendo e manter uma boa adesão ao longo tempo no programa de exercício. Então, eu meço isso pelos exercícios. E aí, a gente chega na escolha dos exercícios. Então, olha o caminho que a gente tem que percorrer para chegar, de fato, na escolha dos exercícios. Né? Então, o que isso indica? Isso indica que não é olhar uma pessoa idosa e falar assim, é idoso, tem que treinar equilíbrio. Então, segura alguma coisa e fica num pé só. Para todo mundo. Fica aí 5 minutos num pé só, vai melhorar muito o equilíbrio. Não é isso. Como que eu sei qual é o melhor exercício? Quando eu avaliar qual é, dentro das particularidades do equilíbrio, onde está o problema do meu aluno, qual é o risco de queda do meu aluno, qual é o medo de cair do meu aluno, qual é a sua necessidade baseado nos critérios de equilíbrio e qual é a especificidade baseado numa informação importante, que eu já vou falar para vocês. Com base nisso, aí você mede benefício, risco e conforto do exercício, e aí você escolhe os exercícios. Então, qual é a informação importante dessa aula? Não é tão simples quanto parece. Parece simples? Parece. A gente fala exercício de equilíbrio, vê lá o idoso, tá? Mexe para um lado, mexe para o outro, beleza. Mas é o que ele deveria fazer, baseado nas suas particularidades e dificuldades? Talvez não. E aí que entra a avaliação. Beleza? E aí vamos lá, né? Então agora a gente chegou no critério dos exercícios e agora eu vou passar para vocês a prática. Vou mostrar a prática e vou mostrar a progressão dos tipos de exercício de equilíbrio que são possíveis de serem feitos, que eu aplico no meu dia a dia de maneira progressiva, ou seja, dos mais fáceis para os mais difíceis, e vou mostrar especificidades de exercícios dos meus alunos para vocês entenderem tudo que eu estou falando aqui, né, todas essas informações, como eu aplico elas no meu dia a dia. Então, quando a gente fala em exercício de equilíbrio, o mais simples, o mais fácil, né, são os exercícios de equilíbrio estático. O que significa isso? Significa que o aluno está parado, ele faz o exercício parado, como vocês vão observar aqui a minha aluna fazendo. E prestem atenção nessa minha aluna, porque ela está em todos os vídeos dessa progressão, e vocês vão ver uma coisa muito legal. Olha aqui, então, o que é um exercício de equilíbrio estático? Olha que ela está com os pés juntos, o pé direito um pouco à frente do pé esquerdo. A ponta do pé esquerdo está no meio do pé direito. Uma cadeira na frente, de apoio, e a parede do lado, e eu do outro lado, ou seja, segurança. E aí ela permanece nessa posição. Veja que gera um pouquinho de desequilíbrio, mas ela consegue permanecer ok. Beleza, ficou mantendo a segurança, a parede, cadeira e eu, ok. Como que você dificulta um exercício estático? Colocando ela nessa posição, chamada de tandem. Essa posição é chamada de semitandem e essa é chamada de tandem. Um pé atrás, um pé na frente, outro atrás. Agora, olha, percebam o desequilíbrio dela. Veja que agora ela quase precisou segurar na cadeira, por isso tem a cadeira. Então, o que o exercício de equilíbrio estático ele tem?
quais são as vantagens e desvantagens? Vantagens. É um exercício que é um pouco mais seguro para o idoso, porque ele está parado, não está em deslocamento, né? Você pode ter o recurso da cadeira, você segurando uma parede do lado, você do outro, uma cadeira, e ele fica mais seguro e confortável. Tende a funcionar bem para idosos em início do programa de treino de equilíbrio, que tem medo de cair, que não se sentem confortáveis. Então, é uma maneira de você gerar estímulos de equilíbrio para ir progredindo ao longo do tempo. Então, exercício de equilíbrio estático. Só que qual é a desvantagem? Uma desvantagem, uma grande desvantagem é que esses exercícios aqui, eles não simulam e não se assemelham com nenhuma atividade do dia a dia do idoso, né? Que horas que o idoso, no meio do dia, fica parado nessa posição aqui? Nenhuma hora, né? Só se ele for meio maluco da cabeça. A não ser que ele tenha que andar numa corda bamba na casa. Mas em nenhum momento ele fica nessa posição. Isso significa que, apesar de ser um exercício de equilíbrio, é bom, dá para usar, ele não é funcional, ele não tem uma boa especificidade. Por quê? Porque ele não se assemelha com exercícios que o idoso precisaria fazer no dia a dia dele. Tá? Então, uma maneira de você começar o trabalho, mas não ficar nele para sempre, porque não faz sentido, a gente precisa evoluir. Então, aqui a dona Anitta, minha aluna, 82 anos, ela evoluiu. Ela evoluiu, super legal. Qual que é o próximo passo depois de equilíbrio, exercício de equilíbrio estático? Aí a gente chega para o exercício de equilíbrio dinâmico, ou seja, com movimento, só que com auxílio, com ajuda. Então, qual é uma maneira que eu usei para progredir com ela? Como ela estava lá no início, ela tinha medo de cair, um maior risco de queda, desconforto, eu comecei com exercício de equilíbrio estático, mas pouco tempo depois eu falei, dona Anitta, a gente precisa evoluir. Vamos fazer o seguinte, eu vou propor esse exercício aqui e eu vou te ajudar. Então pode ficar tranquila que eu vou segurar a sua mão e vou te ajudar. E aí a gente fez esse exercício aqui, a gente começou, passando os pés por cima dos cones, comigo segurando na mão dela. E percebam a desconfiança e o medo dela de passar o pé por cima do cone. Olha como ela desequilibra. Assistam mais uma vez, deixa eu ver se ele vai voltar. Veja que ela tem muita desconfiança em passar o pé no cone, tem hora que ela vai e volta, foi, voltou, ela vai pisar, dá uma desequilibradinha, isso eu segurando na mão dela. E aí vocês vão perguntar assim, tá, Bruno, mas por que esse exercício? Por que você fez esse exercício? Por causa da especificidade dela, que é qual? Ela possui um neto na casa que deixa brinquedo no chão. Olha o problema, ela tem um neto que vai na casa dela e larga brinquedo no chão. E ela gostaria muito de brincar com o neto, mas ela não chega nem perto porque ela tem medo de tropeçar, desequilibrar e cair. E isso é visível. Imagine que cada cone desse é um brinquedo e na casa dela não tem ninguém para segurar na mão. Mesmo eu segurando na mão e dando apoio, olha o medo dela. Então, obviamente, com o neto, ela não vai conseguir brincar e vai se ficar insegura com os brinquedos no chão, porque foge da realidade atual de equilíbrio e segurança dela. Então, por que esses exercícios? Porque tem a ver com a especificidade dela. E a única maneira de eu saber isso aqui é avaliando. E aí a gente progrediu. Ela melhorou, ela conseguiu melhorar bem esses exercícios, foi ficando mais segura, ao ponto que a gente começou a evoluir para exercícios dinâmicos sem auxílio. E vejam, todos os exercícios baseados na especificidade dela, que é brinquedo no chão. Então ela começou a fazer exercício sozinha. Zigue-zague, ó como ela está mais confiante, ela está indo até mais rápido, passando o pé por cima do cone. Deixa eu voltar para a gente passar outro aqui, passando o pé por cima do cone, aquele exercício que ela fez comigo com ajuda, ela fazendo sozinha. Já mais equilibrada, já mais confiante. Um terceiro aqui, ela fazendo agora, passando um pé de cada vez, Então, usei 3 exercícios dinâmicos sem auxílio, simulando movimentos que talvez ela tivesse que fazer na casa, E olha como ela está melhor, mais equilibrada, mais firme, mais confiante. Óbvio, ela melhorou a sua musculatura, ela ficou mais forte, ela ficou com força de membro inferior
e força de tronco maior. Tudo isso acrescentou, né, nesse resultado dela. Lembra que ela precisava que eu segurasse na mão. Então, a gente passou 3 progressões. Exercícios de equilíbrio estáticos, né, com a pessoa parada, mas que não se assimilam com a atividade do dia a dia. E vocês perceberam agora nos exercícios dinâmicos que faz sentido, porque é um exercício que você consegue simular a realidade e a necessidade da pessoa, mas mesmo assim ela com ajuda no começo. E um terceiro agora, que é fazendo movimentos que para ela são importantes, mas sem ajuda, evolução. E aí, aonde ela chegou com essa evolução, né? Ela chegou em exercícios dinâmicos com dupla tarefa. Lembra que eu falei lá naquele quadrinho de equilíbrio que tem um sistema chamado processamento central, que é responsável por essas questões de dupla tarefa, ou seja, de compreender comandos cognitivos e motores na mesma hora, e isso é um processo que a gente consegue treinar. Então, olha hoje o que são exercícios de equilíbrio para a dona Anitta. A mesma pessoa que precisava passar o pé por cima do cone, segurando a minha mão, olha como ela passa atualmente. Sozinha, ainda rodando uma bola pelo corpo. Olha isso aqui. Olha, vou até passar mais uma vez. Olha a habilidade agora. A mesma pessoa. Após aí uns 6 meses de trabalho, foi isso aí. Então, o que isso mostra? Mostra evolução. Mostra evolução. E aí, assim, você pode falar assim, nossa, Bruno, mas esse exercício, se ele é o melhor, por que você já não começou com ele? Por que eu não comecei com ele? Como eu ia começar com esse exercício, com uma idosa, com medo de cair, risco de queda, que tinha que segurar na minha mão para fazer o exercício por desequilíbrio. E aí, se a gente tem na cabeça que, putz, então aquele que o Bruno mostrou é bom, vou fazer para todo mundo. Você não vai ser efetivo, porque você não está entendendo a realidade de cada pessoa individualmente. Você tem que trabalhar, por isso que tem que ser tudo muito bem avaliado. Olha um outro exercício que ela faz aqui. Olha isso aqui, ó. Desafio alguém a fazer e me mandar no Instagram, hein? Faz, grava um story e me marca. Quero ver. Ó. 82 anos, hein? Vou mandar para as Olimpíadas para jogar na basquete. Olha isso aí. A mesma pessoa que precisava segurar na minha mão para passar por cima de um cone, agora sozinha faz isso. Olha o que é a evolução do trabalho, como o trabalho foi progressivo, porque todos os vídeos eu mostrei para ela. Todos os vídeos. Isso quer dizer que, por esses serem os melhores, eu tinha que começar por esses? Não. Por quê? Porque ela tinha toda uma realidade que eu precisei fazer um trabalho progressivo por causa das necessidades dela e a escolha dos exercícios foram por causa da especificidade do que ela precisa, do que ela gostaria, que é a questão do neto, tá? Então, importante. Aí, ó, outra maneira também, exercícios multicomponentes. Então, o que são exercícios multicomponentes com equilíbrio? São exercícios que você envolve mais algum tipo de ação e que faz o trabalho de equilíbrio. Por exemplo, uma ação motora, somada com equilíbrio, com coordenação, com agilidade, com deslocamento, enfim, exercícios que você reúne mais variáveis dentro de um mesmo exercício. Um muito legal que eu faço com ela é esse aqui, ó, subir e descer degrau. Por quê? Porque a casa dela tem escada. Então, ó, a direita aqui dela é a escada. Então, é um movimento importante para ela subir e descer a escada. Então, veja que, ó, estou treinando o quê? Coordenação, porque cada hora ela tem que subir com uma perna, agilidade, força de potência de membro inferior e equilíbrio. Pela mudança de altura, ela faz o trabalho de equilíbrio. Então, é uma maneira de fazer um trabalho que envolve muitas variáveis dentro de um exercício só. Um exercício importante para ela. Aí, com uma outra aluna minha, eu também faço isso, mas eu faço diferente. Por quê? Com a dona Alexia, eu faço praticamente a mesma coisa, só que com ajuda. Por quê? Porque hoje ela tem uma realidade diferente. Ela é uma pessoa que ainda precisa de ajuda para se sentir segura e para fazer, ó. É subir e descer degrau, mas segurando na minha mão. Porque ela ainda tem um alto risco de queda, medo de cair.
Então, enquanto a dona Anitta evoluiu para esse, a dona Alexia está em outra fase da progressão. Individualidade biológica, igual ao princípio da progressão, igual foi falado aqui. Ó a dona Anitta de novo. Olha o que a gente já consegue fazer hoje aqui, ó. Olha, aquela pessoa que segurava na minha mão para fazer exercício. Hoje ela faz um agachamento no TRX, fazendo elevação do joelho e do quadril ainda, ó, ficando num apoio unipodal. Então, por que é multicomponente? Porque faz um trabalho de fortalecimento de membro inferior, somado a um trabalho da flexão aqui do joelho e quadril, ficando num apoio unipodal. Então, mais estímulos dentro do mesmo exercício. Eu gosto bastante de trabalhar com esses tipos de exercício, porque eles otimizam tempo. É você utilizar vários estímulos dentro de um mesmo exercício, você ganha tempo, em vez de pegar 3, 4 exercícios e fazer em sequência. Então, eu acho muito legal esses tipos de exercício. Então, ó, maneiras de você utilizar o equilíbrio dentro de exercícios, né, dentro do idoso. E aí você pode olhar e pode ter pensado, falar assim, Bruno, mas então é só seguir a mesma sequência que você mostrou para todo mundo. É só pegar lá do equilíbrio estático, fazer aqueles exercícios, melhorou? Dinâmico com auxílio, melhorou? Dinâmico sem auxílio, melhorou? Dupla tarefa, exercício multicomponente. Se eu pegar toda essa sequência e aplicar para todos os meus alunos, vai funcionar bem? Ó, pode até funcionar, mas eu posso garantir para você que na maioria deles você não vai gerar um resultado real de transformação de vida. Você vai melhorar só uma coisa, você vai melhorar o equilíbrio, mas você não vai melhorar a vida da pessoa. E olha como tem diferença, olha como é impactante isso. Uma coisa é você melhorar o equilíbrio, outra coisa é você melhorar a vida da pessoa, transformar a vida dela. O que você prefere? O que você acha que vale mais, que valorizam mais? Para quem você acha que pagam mais? Para quem melhora o equilíbrio, para quem melhora uma vida? Então, eu vou comprovar aqui para vocês o porquê que não é só seguir a mesma coisa, com base em alguns casos meus. Olha esse meu aluno aqui, seu Newton, 65 anos, ele tem uma condição, ele teve um problema neurológico que fez com que ele fosse para a cadeira de roda, aí quando ele evoluiu, passou para o andador, me contrataram para fazer um trabalho com ele. E aí, a realidade dele é essa, ó. Não, hoje não é mais, porque hoje ele já melhorou muito, mas a realidade dele nesse momento era essa. Então, com andador, um idoso com uso do andador. Então, veja como já muda tudo, né? Como que eu vou passar aqueles exercícios para ele com essa realidade? Já é diferente. Então, para ele, quando a gente começou o trabalho aqui, depois de um tempo que ele evoluiu, ele melhorou bem a marcha do andador, estava evoluindo super bem, caminhando melhor, e aí ele começou a querer evoluir, né? Ele falou, não, quero evoluir. Eu falei, ó, qual que é o que está acontecendo? Ele falou, agora eu tô bem no andador, né? Eu tô bem, tô conseguindo caminhar, só que eu gostaria de poder usar mais os braços, membro superior, para quando eu tô em pé com o andador, ter mais movimentos. Então a queixa dele era essa, eu gostaria de ter mais movimentos e me sinto ainda instável quando eu fico de pé. Beleza? Vamos treinar isso. Por quê? O que significa isso? Especificidade. Agora, olha a alternativa uma das alternativas que eu arrumei para trabalhar com ele. Ó, um exercício que ele fica em pé e faz esse trabalho de pegar a bolinha, que ele tem que fazer essa extensão do tronco e cotovelo, simulando como se estivesse pegando e trazendo algum objeto, que é o que ele quer melhorar. Ó, pega a bolinha, troca de mão, devolve na outra, cruzado. Então, foi o início do nosso trabalho. Ó, o banco dele atrás, e ainda complementei com sentar e levantar. Por quê? Especificidade. Para ele, esse exercício é o que encaixa com a realidade dele. Melhorou, tá? Melhorou isso aqui. O que a gente foi fazer? Colocamos também exercícios agora de deslocamento, de rotação de tronco e cabeça. Então, olha como nesse ele já começa a ter mais desequilíbrio. Por quê? Porque já afeta uma outra parte, ó, sistema vestibular. Lembra que eu mostrei lá? Responsável pelos movimentos da cabeça. Então, quando ele faz o movimento de tronco e cabeça, ele tendia a desequilibrar mais. Ó, como ele chacoalha. Então, era uma deficiência dele. A gente começou a trabalhar dentro da realidade dele, porque ele não vai pegar só coisas de frente, ele vai ter que virar para pegar coisas do dia a dia. Então, especificidade somado com
necessidade, tá? Ó, avanço, como que a gente chegou, como que a gente já tem trabalhado com ele. Esses são vídeos mais atuais. Isso aqui eu vou deixar com som, porque aí eu faço... Ah, não, isso aqui dá para deixar sem som. Não é esse que eu faço o negócio. Ó, esse aqui eu uso os cones. Então, ó, ele vai fazendo o movimento de juntar os cones. Trocando as mãos, ó, simulando pegar objetos que estão na mesa. Ó, eu coloco os cones em diversos distâncias. E aí ele tem que tanto colocar e devolver. Manter o equilíbrio e fazer esse trabalho motor. Ó. Então percebam como eu faço. Ó, aqui no começo, os 2 primeiros cones que ele pega é com a mão do mesmo lado e depois ele troca, ó, justamente para ter esse trabalho de rotação. Então os 2 da ponta, agora ele vai inverter, ó, para fazer esse trabalho de rotação de tronco. Ó, vai fazendo. Opa. Agora, ó, outro que a gente fez. Simulando trocar de lugar objetos. Ó, pega a bola de um lado, leva ela para o outro. Então, aquele movimento que ele tinha dificuldade no começo, a gente evoluiu ele, ó, agora fazendo com algum objeto. E percebam que eu uso os mesmos materiais. Eu uso os mesmos materiais. O cone só está de ponta cabeça, a bolinha ela só mudou o jeito. O custo-benefício é ótimo. Então, eu não precisei gastar dinheiro e, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para suprir essa necessidade? Que material que eu preciso? Eu uso exatamente os mesmos materiais. A única coisa que eu adequo é qual é a necessidade de hoje? Qual é a sua realidade de hoje? Pô, melhorou aquilo? Vamos fazer o outro. Vamos evoluir. Vamos fazer de tal jeito. Usando os mesmos materiais. Ó. Então, isso aqui mostra que não tem como você seguir a mesma sequência para todo mundo, porque cada pessoa tem uma necessidade e uma individualidade diferente. Tá? Diferente. Outro exemplo aqui, minha avó. Essa é minha avó, Dona Dalva, 83 anos. Eu acompanho os exercícios com ela, ela tem Parkinson. Então, com ela, eu faço um trabalho parecido com ele, só que diferente, pela necessidade dela. Com ela, os cones são invertidos para ela ter o trabalho da habilidade motora fina por causa do Parkinson. Então, ó, eu vou parar de falar e vou deixar com som, porque com ela eu faço também com um trabalho cognitivo, por causa das alterações pelo Parkinson. Ó. Eu até esqueci de falar. Então, veja, ó, com ela, você pode falar assim, nossa, mas é do mesmo exercício. Não, não é. Ó, por que que não é? É parecido com o outro, só que com ela os cones estão invertidos, porque pelo movimento de pinça, por causa do Parkinson, habilidade motora fina, questão cognitiva, que tem alteração, e ela tem alterações disso por causa do Parkinson, e estabilidade postural dela em pé fazendo esses movimentos. Então, ó, uma pequena mudança no exercício, só de eu compreender a necessidade dela, que é diferente do Newton, eu já mudei o exercício para ficar condizente com a realidade dela, o que ela precisa melhorar. Então, dela eu somei tudo, eu somei cognitivo, motor e postural no mesmo exercício. Inclusive, esse vídeo eu postei hoje no meu Instagram, dando a explicação que é basicamente o que eu estou falando aqui para vocês. E isso aqui mostra que uma coisa é você deixar a pessoa com um pé só para melhorar o equilíbrio, outra coisa é você entender a necessidade, a realidade dela para você mudar a vida dela pelo que ela realmente precisa. Quer mais exemplo? Eu vou te dar ainda. Ó. Esse é meu avô. Esse é meu avô, seu Rubens, 84 anos. Ele tem uma funcionalidade totalmente diferente da minha avó. Ele é assim, extremamente funcional, independente, foi atleta a vida inteira, joga tênis, tem 84 anos e joga tênis.
pela pandemia ele parou e agora ele quer voltar a jogar. Então a especificidade dele é voltar a jogar tênis. Então com ele, olha a diferença do trabalho, ó. Com ele o bicho pega, ó. Ele eu já consigo fazer trabalho de deslocamento, ó, porque ele eu sei que não tem risco de queda, que ele não tem medo de cair, que ele tem uma força muito boa de membro inferior. Olha esse treino aqui, ó, treino específico para que eu fiz com ele. 84 anos, ó. Ó, agilidade, deslocamento, frente, agora passada lateral, que é específica do tênis, que ele tem que fazer para bater na bola. Olha lá. Isso é especificidade. Aí, ó. Então, para ele é totalmente diferente, né? O tipo de treino, a maneira como eu tenho que conduzir, o que eu tenho que passar para ele é outra coisa. Então, eu mostrei aí mostrei 3 pessoas, 4 com a dona Anitta, 4 pessoas que têm tipos de treino totalmente diferentes, baseados na sua individualidade, necessidade e especificidade. Coisas que eu só consigo descobrir, obviamente, avaliando primeiro, entendendo a pessoa, para saber o que ela precisa e como fazer. E aí sim é o exemplo de que eu não estou melhorando o equilíbrio, eu estou melhorando uma vida, eu estou chegando num objetivo, né, de vida atual que a pessoa quer e ela almeja. Isso faz com que nós, né, consigamos ser profissionais mais valorizados, mais bem vistos, mais bem remunerados, tudo por causa por conta dessas mudanças. Então, a principal lição que vocês têm que levar daqui hoje, a principal lição é que a gente precisa gerar resultado baseado nas necessidades reais do nosso aluno, dos nossos alunos. Por quê? Porque é a maneira que a gente vai transformar vidas. Se a gente entender qual é a necessidade real da pessoa, e a necessidade real, eu aposto com você que não é melhorar o equilíbrio. A necessidade real é voltar a jogar tênis, é ficar de pé sem precisar apoiar no andador e conseguir lavar a louça. É conseguir ficar em pé e conseguir pegar as coisas de uma maneira melhor. Isso é necessidade real. O equilíbrio faz parte do conjunto que a gente vai trabalhar essas mudanças. Então a gente precisa gerar resultado não por equilíbrio, mas por equilíbrio que ele consiga compreender todas essas mudanças. E o maior exemplo que eu tenho de resultado real é esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Do seu Newton, já mostrei, né? O vídeo dele com o andador. E aí, o que aconteceu um dia, né? Um dia ele chegou para mim e falou: Ó, Bruno, o seguinte, pô, tô muito bem no andador, tô caminhando aqui, bonitinho, tudo, só que assim, toda vez que eu tenho que carregar alguma coisa, eu preciso voltar para a cadeira de roda, porque eu não consigo, né? Eu tô com a mão no andador, não consigo carregar uma coisa com uma mão, andar com a outra. Então, eu quero carregar uma bandeja, um prato, eu tenho que sentar na cadeira de roda, pôr a bandeja no colo e empurrar lá a cadeira para eu ir para um lugar, depois voltar para o andador. Eu falei: isso está me incomodando, porque eu estou sentindo que daí, pô, perco função, fico menos ativo durante o dia. O que será que a gente podia fazer? Eu falei: nossa, pus a mão na cabeça e falei: cara, o que a gente podia fazer, né? O que eu vou fazer para te ajudar a carregar coisa sem você precisar voltar para a cadeira? Vim para casa, fiquei aquele dia inteiro pensando assim, falei: cara, o que eu faço da vida, né? E pensei. Quando eu fui lá de novo, eu falei: cara, eu acho que eu já sei uma solução. Aí cheguei com essa solução aqui, ó. Eu coloquei uma cesta de bicicleta no andador dele, e aí fomos fazer o teste. E aí, ó, cestinha de bicicleta. Aí a gente fez o teste, ó, ele carregando coisa na cestinha. Ó. Ó, que legal. Caneta, celular, agenda, tudo, ó. Carregou tudo, pegou o andadorzinho, foi embora. Ó, vai embora. Não precisou voltar para a cadeira para carregar as coisas. Então, o que é isso? Isso é você entender a pessoa, né? Em vez de entender um problema, entender a pessoa, entender o que ela precisa, ouvir as queixas que ela tem. E eles falaram: ah, só, Bruno, mas isso não tem nada a ver com a tua função de profissional de educação física, isso não tem nada a ver. Claro que tem a ver, isso é uma mudança de função, melhorar a funcionalidade, melhorar a independência funcional, conquistar objetivos junto com os teus alunos e conquistar o quê? Resultados reais baseados nas necessidades reais que a pessoa tem. Então, isso é o nosso trabalho. Então, quando vocês olharem e verem o trabalho de vocês, principalmente com idosos, que não é melhorar a força,
não é melhorar o equilíbrio, não é melhorar a potência, não é melhorar a agilidade, é melhorar uma situação de vida que é extremamente importante para essa pessoa, você vai ver como muda tudo, né? Muda como as pessoas vão enxergar para vocês.